Bom dia. 2 Reis 24, a partir do versículo 8. Livro de 2 Reis, capítulo 24, a partir do versículo 8. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta, filho de Eunatã, da cidade de Jerusalém. Fez ele o que era intolerável pelo Senhor, praticando tudo quanto de mal praticou o seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam até Jerusalém e a sitiaram. Enquanto seus oficiais cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus servos se entregaram. Todos se renderam a ele. Assim, no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor tomou Joaquim e seu povo e os levou como prisioneiros. Conforme o Senhor havia previsto, o invasor retirou todos os tesouros da casa de Deus e do palácio real, destruindo todos os utensílios sagrados de ouro que Salomão, rei de Israel, mandara moldar para o uso no templo do Senhor. Conduziu para o exílio toda Jerusalém, todos os anciãos, líderes, homens de combate, todos artistas, artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só restaram os mais pobres e doentes. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia as esposas do rei, sua mãe, seus oficiais, conselheiro e todas as autoridades do país. O rei da Babilônia também levou cativo para a Babilônia toda a força militar de Judá, composta de 7.000 homens preparados para a guerra, homens fortes e treinados, além de 1.000 artífices e artesãos. Obrigou Matanias, tio de Joaquim, a reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Quando Joaquim assumiu o governo, o reinado em Jerusalém, logo após a Babilônia, os babilônios cercaram então ali Jerusalém. Não como de outras vezes, mas desta vez o próprio rei, o próprio Nabucodonosor veio junto, cercaram. O rei, de uma maneira sábia, ele que se entregou a Nabucodonosor, por tal motivo não foi morto. Então Nabucodonosor levou todas as autoridades, todas as pessoas normais, ou seja, deixando para trás só quem estava doente, aqueles enfermos, os pobrezinhos mesmo. Ele levou todo o resto cativo, todo o resto ele levou prisioneiro para a Babilônia. Soldados, os artesãos, os artistas todos. Ele pegou todos os objetos de valor do templo de Deus, todos os objetos de ouro, também do palácio real, tudo que era aproveitável de valor ele pegou, e o restante ele derrubou, colocou fogo, destruiu. Aconteceu tudo aquilo que já estava previsto, que Deus falou que iria acontecer. Deus falou que ia fazer com que isso acontecesse porque o povo simplesmente tinha se entregado ao pecado. Então, por este motivo, Deus enviou o castigo. Eu tenho falado muito sobre isto, e muitos não entendem, ou não querem entender, não querem aceitar, mas o fato é que, quando nós nos rebelamos contra o Senhor, o que é rebelar? Rebelar é quando nós entendemos de não viver em conformidade com a palavra dele.
nós resolvemos agir de outra maneira. Nós entendemos às vezes que nós somos sábios, que nós sabemos fazer as coisas, que do nosso jeito é melhor. Não respeitamos a sua palavra. Quando nós estamos fazendo assim, nós estamos nos colocando na posição de adversário de Deus. Jesus diz que aquele quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Então está na qualidade de adversário. E ele promete o castigo. Aqui Israel, o povo dele que se colocou contra ele. Porque começaram a adorar todo tipo de deuses, de imagens, se rebelar, praticando atos imorais, indecentes. Ele prometeu que enviaria o castigo e enviou. E enviou o castigo. E por este motivo, Israel foi destruído. Também nós falamos assim, as pessoas falam, não, aqui é a casa de Deus, é o templo de Deus, isso se referindo a templos, prédios, né? Se referindo a alguma igreja, alguma construção onde é uma igreja. Falam, não, aqui é a casa de Deus, nada acontece. Acontece, sim. A casa verdadeira de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Só que Deus enviou o castigo contra o próprio templo dele, deixou que levasse, destruísse todos os objetos de ouro, tudo aquilo que Salomão um dia tinha feito e construído. E foi tudo destruído. Tudo em virtude do pecado, em virtude da rebeldia, em virtude da desobediência. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filho de Jeremias de Líbia. Ele praticou o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Entretanto, foi devido ao juízo severo e à ira do Senhor que tudo isso aconteceu ao povo de Jerusalém e de Judá. Finalmente, foram todos expulsos da sua presença, até que depois de certo tempo, o rei Zedequias promoveu uma revolução contra o rei da Babilônia. 2 Reis, capítulo 25. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Construiu rampas de ataque ao redor de toda a cidade. Assim, Jerusalém foi mantida sob forte cerco militar, inimigo até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome em toda a cidade havia se tornado tão severa que não havia absolutamente mais nada com que o povo pudesse se alimentar. 11º, se nós estamos vendo que começou Zedequias foi em virtude da desobediência dele, no 9º ano, eu falo o versículo 1 aqui do capítulo 25, no 9º ano, Nabucodonosor cercou Jerusalém novamente, as tropas dele. Tá? Esse cerco foi no 9º ano. Mas agora nós vemos que é do 11º ano, ou seja, 2 anos durou o cerco. Imagina aquela cidade ali cercada durante 2 anos. Ninguém podia sair para comprar, para vender, para plantar, para nada. A cidade estava cercada. A fome predominava. Com 2 anos, já não tinha mais nada, como a própria Bíblia diz. Não tinha mais nada o que comer. Foi nessa época em que as próprias mulheres estavam comendo seus filhos, como nós vimos algum relato na Bíblia. Não tinham o que comer. A doença imperava, as pestes da enfermidade. Porque aquele povo estava assolado, estava preso, sem nenhum cuidado, não tinha para onde ir, não tinha como socorrer. E o cerco dos babilônios estava ao redor de toda Jerusalém. Tudo isso em virtude do pecado. Porque nós vimos
no capítulo anterior, a partir do versículo 19, que Zedequias praticou todos os pecados, assim como Joaquim também. Ele não mudou. Conclusão, o castigo vem. Não abandonou os pecados, entendeu? De perseverar. Novamente. Nós já tínhamos visto que Jerusalém tinha se levado todo o cativeiro. Agora ficaram um pouco ali. Esse pouco foi aumentando e novamente o pecado predominando. Zedequias, o Nabucodonosor vem novamente e cerca Jerusalém. Então a muralha da cidade foi rompida e todos os soldados fugiram durante a noite pelo caminho da porta, entre os dois muros, o qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade toda a volta, e o rei fugiu em direção a Arabá, o vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Contudo, todo o exército se dispersou. Então prenderam o rei e o conduziram a Ribla diante do rei da Babilônia, que ele determinou a sua sentença. Nessa época, Deus já tinha falado através dos profetas, como Jeremias. Nós vamos chegar ainda nesta parte, o profeta Jeremias, onde ele o tempo todo falava com Zedequias: se entregue ao rei. Não adianta resistir, é melhor agora, você tem que se entregar. Se você se entregar, Deus manda dizer que se você se entregar, você vai ter vida, vai para o cativeiro, mas vai viver. Mas preferiu Zedequias ouvir os falsos profetas. Ah, não, Deus não vai entregar essa cidade, Deus não vai entregar. Deus não somente entregou, a fome predominava, como a parte do muro rompeu, caiu da cidade, eles tentaram correr. O rei, com vários soldados, todo mundo correram. Mas ali nas campinas, já chegando em Jericó, a patrulha, os guardas babilônicos pegaram, conseguiram alcançar, prenderam novamente Zedequias. Os soldados conseguiram correr, escapulir, mas Zedequias foi preso e foi levado então à presença do rei da Babilônia, Nabucodonosor, lá em Ribla. E ele deu a sentença. Degolaram os filhos de Zedequias à vista do próprio pai. Logo em seguida perfuraram seus olhos, prenderam-no com corrente de bronze e o levaram para a Babilônia. Olha o castigo. Primeiro fez com que ele visse os seus filhos serem executados. Matou todos os filhos do rei, ali diante, para ele ver. Depois que ele assistiu a isso, então perfuraram os olhos dele. Totalmente cego agora, com os olhos vazados. Colocaram correntes, algemaram, colocaram correntes nos seus pés e conduziu para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do 19º ano do governo do rei de Babilônia, Nabucodonosor, seu comandante da guarda imperial e conselheiro pessoal, Nebuzaradan, partiu para Jerusalém. E assim chegou à cidade, incendiou o templo do Senhor e o palácio real, queimou também todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. E todo o exército dos babilônios, que acompanhava o comandante Nebuzaradan, colocou abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradan e seu exército levou cativo o restante do povo que havia permanecido na cidade, todos os desertores que haviam passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Contudo, o comandante deixou para trás o povo mais pobre da nação, como os que trabalhavam na vinha e nas lavouras em geral. Além disso, os caldeus destruíram as colunas de bronze que ficavam no templo do Senhor, como também o suporte, os tanques de bronze, que estavam guardados no interior da casa de Deus. Levaram todo o bronze para a Babilônia. Da mesma forma, tomaram as caldeiras, as pás, os cortadores de pavão, as vasilhas e todos os utensílios sagrados de bronze com que se ministrava o serviço religioso no templo.
O comandante da guarda imperial levou também os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. O bronze das duas colunas do tanque e do suporte que Salomão tinha mandado fazer com arte para o templo do Senhor eram mais pesados que se podia pesar com instrumentos da época. A altura de uma coluna era de 8 metros e 10 centímetros. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou também Seraias, o chefe do sacerdote, Sofonias, o vice-sacerdote, e os 3 guardas do portão da entrada. Levou um oficial da cidade, responsável pelos soldados de batalha, 5 oficiais do rei que ainda permaneciam na cidade, como também o secretário do exército, o principal líder e coordenador do sistema de alistamento militar no país, e mais 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradão conduziu todos cativos à presença do rei da Babilônia em Ribla, e o rei da Babilônia em Ribla determinou a execução sumária de todos os prisioneiros de Jerusalém. Assim, Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor manda o seu general, o comandante Nebuzaradão, novamente em Jerusalém, pega tudo que restou, a linda de ouro, prata, só as 2 colunas não, que era extremamente pesada. A Bíblia fala que na época não existia instrumento, balanças, né? Pudesse pesar, calcular o peso aproximado dessas colunas. Mas todo o resto ele pegou. Além disso, destruiu todos os prédios importantes, todas as construções, e incendiou, colocou fogo no templo, na igreja lá da época. Colocou fogo no palácio. Agora não restou mais nada. Incendiou tudo. Acabou-se. Deixando para trás somente alguns poucos enfermos, doentes, enfermos, pobres, estavam lá tomando conta, deixou somente aqueles ali e levou todo o resto para Ribla. E em Ribla, o rei Nabucodonosor determina a execução sumária, manda matar todo aquele povo ali que tinha ido desta vez. O restante estava no cativeiro já, mas esses aí Nabucodonosor mandou que exterminasse. Nós vemos o agir de Deus, a palavra de Deus se cumprindo. Nós temos que entender que a palavra de Deus se cumpre, tanto para o bem, quanto para o mal. Então, quando Deus diz que algo vai acontecer, creia, não duvide, porque vai. Não adianta nós ficar pensando, não, que acontece isso é porque o diabo que faz, Deus não queria que acontecesse, mas o diabo fez. O diabo não tem força contra Deus. O diabo não tem condição de ir contra a vontade de Deus. Ninguém tem condição de ir contra a vontade de Deus. Se colocar contra, com certeza será consumido. O povo se levanta contra para agir contrário à palavra de Deus. Por isso enfrenta o cativeiro, enfrenta o castigo, a destruição e as perdas de uma forma geral. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedálias, filho de Alcã e neto de Safã, como governador dos pobres e doentes que havia deixado em Judá. Então Nabucodonosor colocou lá os Gedálias como governador para gerar, para administrar aqueles poucos pobres e doentes que tinham ficado por lá. O restante tinha trazido, tinha eliminado, ou então estava em cativeiro. Mas ele levantou a pessoa e falou: você vai ser o governador, o comandante deste povo. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraias, filho de Tanumete, da cidade de Netofa, e Jazanias, filho de Maaca, e todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia constituído Gedálias como governador em Judá, eles
e seus soldados foram falar com Gedalias em Mispa. E Gedalias assumiu um compromisso mediante juramento diante destas pessoas, declarando: não temais servir os babilônios, permanecei na terra e servi o rei da Babilônia, e tudo vos correrá bem. Entretanto, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elissama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os idosos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito, com grande medo dos caldeus. Então nós vimos que uma meia dúzia de homens, de pessoas se rebelaram, que estavam fugidos, estavam em fuga, quando ficaram sabendo que Gedalias tinha sido levantado como governador ali dos mais pobres. Eles foram então até o governador e o mataram Gedalias. Porque Gedalias propôs: escuta, não tenha medo do governador da Babilônia, vamos servir, ele está comandando agora, ele que está no comando, vamos servir. Além dos babilônios ali, tinha guardas armados, soldados do rei da Babilônia que estava tomando conta ali de Judá, acompanhando tudo. Mas esses que voltaram de Jerusalém não concordaram com isso, se rebelaram, mataram o governador, o rei, o Gedalias, mataram outras pessoas, inclusive os guardas soldados babilônicos, que estavam ali, os caldeus que estavam ali tomando conta da cidade. Só que depois de terem feito isso, eles já fugiram, saíram correndo, porque sabia que Nabucodonosor ia prendê-los e com certeza executá-los. Então eles fugiram para o Egito. No 37º ano do exílio babilônico de Joaquim, o rei de Judá, no ano em que Evil-Merodá, também chamado de Amel-Marduk, foi proclamado rei da Babilônia, e ele decidiu perdoar Joaquim e libertá-lo da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele tratou a rei Joaquim com misericórdia e dignidade e concedeu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. E por este motivo, Joaquim teve o direito de trocar suas roupas de prisioneiro e passou a fazer as suas refeições à mesa real todos os dias da sua vida. E seu sustento diário foi garantido constantemente pelo rei caldeu, dia após dia, enquanto viveu. O Joaquim que tinha se entregado à Babilônia, agora ele, já o novo rei, o Nabucodonosor já não mais existe, já tinha morrido. Então o Amel-Marduk ou Evil-Merodach, ele foi proclamado o rei da Babilônia. Ele mandou tirar Joaquim da prisão, trocou as vestes, já não usa mais as vestes de prisioneiro, não está com os trajes de prisioneiro, mas de uma pessoa comum. Ele não somente o tirou lá da prisão, como todos os dias Joaquim almoçava, jantava, se servia na mesa do rei. Era como um hóspede do rei. E o rei garantiu a alimentação dele, sustentando o resto da vida. Se Zedequias tivesse feito o que Deus mandou ele fazer no início, e também se entregasse ao rei da Babilônia e outros, também estaria agora desfrutando desta paz, desta regalia. Mas infelizmente eles se rebelaram, não ouviram a palavra de Deus, não aceitaram a palavra de Deus, e por tal motivo foram destruídos. E nós vimos mais uma vez a palavra de Deus se cumprir. Joaquim tinha se entregado, ficou preso, foi lá, mas agora está no cativeiro, numa posição até mesmo superior
à maioria dos caldeus. Porque ele agora está no palácio, ele está se alimentando junto com o rei e vivendo de forma digna e extremamente honrada. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, as coisas acontecem, a palavra de Deus se cumpre. Temos que entender que a palavra de Deus se cumpre tanto para o bem como para o mal. Nós encerramos agora o livro de 2 Reis. Encerramos aqui no capítulo 25. Nós não vamos, apesar de ter um tempo, como eu tenho determinado 30 minutos por dia, a leitura, apesar de termos tempo, hoje nós não vamos entrar em 1ª Crônica, que é o próximo livro, que nós vamos iniciar amanhã. É claro que nós vamos iniciar amanhã com a leitura mais um pouco chata, onde fala sobre, fala muito nomes, né? Sobre geração, mas isso vai ser mesmo só no 1º e no 2º capítulo. Logo depois voltamos aos relatos normais. Então encerramos o livro de 2 Reis. Querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, amanhã estaremos dando início ao livro de 1ª Crônicas. As respostas, as dúvidas, qualquer esclarecimento está na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.